No exercício número 1, está escrito assim, que a massa atômica do elemento magnésio é 24,305. O exercício pede uma explicação para o fato desse número não ser inteiro. O que acontece? Por que esse número, por que o número apresentado na tabela periódica não é inteiro? Alguém? André? Oi, Pro. Sabe me dizer? Por que o número apresentado? Exercício número 1 da página 11. Está falando a respeito da massa. Está falando a respeito da massa do magnésio. E está falando lá que a massa do magnésio, apresentada na tabela, não é um número inteiro. Né? É 24,305. Por que esse número não é inteiro? Ele está perguntando. Guilherme? Vocês fizeram os exercícios, crianças? André fez o exercício? Eu não tinha visto você, eu não tinha ouvido nem visto você pedindo, então eu não fiz. Na última aula que a gente estava na escola, a gente não, desculpa, eu estava na escola. É mesmo? Eu não lembro de você ter falado. Não lembra? Ok. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte. A gente vai passar para o conteúdo novo, então. Então, fica como tarefa, tá? Exercício número 1, número 2 e número 3 da página 11 da apostila, porque foi assunto que a gente tratou na aula passada. Quem não estava presente na aula, ela está postada no Classroom dessa semana, ok? Assistam a essa aula, que está postada, a aula que foi dada semana passada, de lá da escola, ok? E façam os exercícios 1, 2 e 3. Havendo dúvida, me manda pelo WhatsApp, tá bom? Seguinte, gente, esse bimestre é só matemática, tá? Esse bimestre nós vamos falar sobre grandezas químicas, tá? Então, assim como a física apresenta suas grandezas, a química também vai apresentar as suas grandezas, ok? Fala, Gui. Eu posso montar um chute para responder? Fala de novo, Guilherme, não entendi. Ok. Montar um chute? Então, chutar? Das 3 questões? É. Não, você vai responder bonitinho e a gente vai corrigir na próxima semana, tá bom? Tá? Vai revisar o conteúdo que a gente trabalhou na semana passada e vai responder certinho e na próxima semana a gente corrige. Tá? Então, gente, seguinte. Quais são as grandezas da química que a gente vai trabalhar neste bimestre? Então, a gente vai trabalhar com mol, massa molar, moléculas, íons, número de átomos também, e volume molar. Tá? Então, o nosso objetivo hoje é aprendermos a montar, né, a linha de raciocínio e montar a regra de 3. Então, a gente vai trabalhar com regra de 3, quando a gente fala em grandezas químicas, regra de 3 e também notação científica, tá? Então, quem aí ainda tem, apresenta ainda algum tipo de problema, né, na matemática em relação a isso, seria muito interessante que vocês fizessem aí uma revisãozinha, tá? Uma revisão sobre notação científica, para que você não tenha problema em química este bimestre, tá? Então, este bimestre é matemática, gente. Depois que a gente falar sobre grandezas químicas, aí a gente vai falar sobre cálculo estequiométrico. Aí a coisa, né, o que vai acontecer? A gente vai envolver as grandezas junto com o balanceamento, junto com uma problemática, né? Então, é muito importante que você saiba fazer muito bem o cálculo estequiométrico para que você não carregue
dificuldades, tá? Para o próximo tópico, que seria cálculo estequiométrico. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre grandezas químicas. A semana passada a gente falou sobre unidades de massa atômica e não deu tempo, né, da gente falar a respeito do cálculo de massa atômica, ok? Então, nosso primeiro objetivo é este. Então, para isto, eu quero que vocês abram a atividade de química que eu acabei de enviar no WhatsApp da sala de vocês, tá? Que a gente vai começar pelo exercício número 1, tá? Então, nosso objetivo aqui é mostrar para você como se calcula a massa atômica, tá? Minha caneta tá ruim. É melhor escrever essa parte do volume molar, moléculas, íons, ou não? Sim. Pode subir então, por favor. Essas são as grandezas. Essas são as grandezas que nós vamos trabalhar, tá? O que é aquele MO? Mol. Gente, seguinte, como é que a gente calcula a massa molecular? Tá? Por exemplo, você vai precisar da tabela periódica, tá? Então, já pode pegar a sua tabela periódica que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a molécula de água. Molécula de água. E a minha caneta não está querendo trabalhar. Vou trocar de novo de caneta. Deixa eu ver se essa aqui, se essa funciona. Precisamos produzir outra caneta. Essa não está dando. Olha só, molécula de água, gente. H2O. A molécula de água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio na sua estrutura, certo? De acordo com a tabela periódica, qual é a massa atômica do hidrogênio? Olha lá na sua tabela periódica, qual é a massa atômica do hidrogênio? Vamos lá. Deixa eu ver se agora funciona. Conseguiram verificar? Calma lá que continua meu som. A massa do hidrogênio para mim é 1. Exatamente. Então, quando você observa a tabela periódica, você tem que a massa de um átomo de hidrogênio é igual a 1. Aí a gente observa a fórmula. Quantos átomos de hidrogênio a gente tem aqui na fórmula? Tem 2. Então, você vai fazer 1 vezes 2, que vai ser igual a 2. Aí a gente pega o oxigênio. De acordo com a tabela periódica, a massa do oxigênio é igual a 16, certo? 16, isso para um átomo. Quantos átomos a gente tem aqui? A gente tem 1. Então, 16 vezes 1, 16. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar. Então, 2 mais 16 é igual a 18U, unidade de massa atômica. Tá? Outro exemplo, por exemplo, o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, quando você olha na tabela periódica, qual é a massa do carbono? A massa do carbono, que está lá na parte amarela da sua tabela do positivo, a massa do carbono é igual a 12. 12 é a massa para um átomo de carbono, certo? Quantos átomos de carbono a gente tem na fórmula do CO2? A gente tem 1. Então, 12 vezes 1 é igual a 12. Oxigênio. Agora a gente olha lá na tabela periódica, procura o oxigênio. Também está na parte amarela da tabela. A massa do oxigênio é 16. 16 para um átomo de oxigênio. Quantos átomos de oxigênio a gente tem na fórmula? A gente tem
2. Então, a gente vai fazer 16 vezes 2, que vai ser igual a 32. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai somar as massas. Então, aqui 2 mais 2 vai dar 4, 3 mais 1 vai dar 4, ou seja, 44 U, 44 unidades de massa atômica. Tudo bem, galera? Tudo bem? Respondam-me. Sim. Sim, ok. Mais um exemplo. E quando nós temos um composto que apresenta, por exemplo, parênteses, como é que a gente faz para resolver isso? Multiplica? De acordo. Isso, muito bem. O número que estiver do lado de fora dos parênteses multiplica quem está dentro, ok? Então, olha, vamos lá. De acordo com a tabela periódica, qual é a massa do alumínio? Está lá na família 3A da tabela periódica. Qual é a massa dele? 26. Tem certeza? 26? 26,9? Então, a gente pode 27. arredondar. Se você quiser, para não trabalhar com um número quebrado, você pode até arredondar. Agora, se for 0,5, a gente não arredonda, tá? Então, no caso, para arredondar, vai para 27, certo? 27 é a massa de um átomo de alumínio. Quantos átomos de alumínio a gente tem aqui na fórmula? Temos 1. Então, a gente vai fazer 27 vezes 1, que vai ser igual a 27, tá? Oxigênio. Qual é a massa do oxigênio de acordo com a tabela? A gente já viu que a massa do oxigênio é igual a 16. No entanto, o oxigênio está dentro dos parênteses e tem um número do lado de fora. Esse número do lado de fora multiplica o índice que está dentro. Ou seja, eu vou fazer 3 vezes 1 que está aqui. Então, nós temos 3 átomos de oxigênio. Então, quando a gente faz 16 vezes 3, quanto dá 16 vezes 3? 48. Alô, professora? Pra você se colocou no mudo. Estão me escutando agora? Sim. Sim? Ok. Espera aí. Muito bem. Então, olha só. Então, o hidrogênio, a massa dele é 1. De acordo com a fórmula, nós temos 3 que multiplica o 1 aqui que está dentro dos parênteses, o índice do hidrogênio aqui, ok? Então, 3 vezes 1 vai ser igual a 3. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Quanto é 3 mais 48 mais 27? Quanto dá? Atrás, ela ainda não 78. tá morta. 78 unidades de massa atômica, tá? Então, gente, é o seguinte. Aí, no primeiro exercício da nossa atividade, está pedindo para você consultar a tabela periódica e determinar a massa molecular. Tá? Determinar a massa molecular desses compostos, ok? Seguinte, a gente vai falar agora
a respeito de mol. Então, a gente vai falar de um outro tipo de massa, que é massa molar, tá? Porém, o cálculo da massa molar é o mesmo que o cálculo da massa molecular. A única coisa que vai mudar é a unidade, tá? Então, olha só. A partir de agora, a gente vai falar em Uma pergunta, mol. professora. Fala, Gui. Volume molar e massa molar são diferentes, não é? Como é que é? Volume o quê? Volume molar e massa molar são diferentes, não é? Massa molar é a massa que você tem em um mol. Volume molar é o volume que você tem em um mol. São coisas diferentes, tá? Mentira. Coisas diferentes. Gente, o que é mol? Quando a gente começou o primeiro ano do ensino médio, nós falamos a respeito da matéria, né? A gente definiu matéria como sendo tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Isso é matéria, tá? Então, olha só. Como é que a gente mede matéria? Qual é a unidade que a gente utiliza para medir a matéria? A unidade que a gente utiliza para medir a matéria é o mol, tá? Então, toda vez que a gente fala mol, estamos falando em quantidade de matéria, ok? Então, tudo que nós falarmos a partir de agora está baseado em mol. Por quê? Porque o objeto de estudo da química é a matéria. Então, se eu quero medir alguma grandeza da matéria, eu vou falar a partir de agora em mol, ok? Gente, me dá só um minuto, porque a minha filha está aprontando enquanto eu estou aqui. Só um minutinho. Ela está lá na cozinha aprontando. Só um minutinho. Ok, criança, por favor. Eu quero ver nas minhas listas. Tudo bem. E depois a senhora vai sentar aqui. Tudo bem? Então, tá bom. Gente, desculpa. Olha só. Então, agora vamos falar sobre o mol, tá? Então, nós vamos relacionar o mol com massa, ok? Por isso está escrito massa molar. O que é massa molar? É a massa de um mol. A gente vai relacionar mol com moléculas e vamos relacionar mols com átomos. Os átomos eu vou deixar por último, ok? E vamos relacionar mol com volume, tá? Então, começando pela massa. Como eu falei para vocês, que seria a massa que nós temos em um mol de substância, é calculado da mesma forma que a gente calcula a massa molecular, tá? Então, toda vez que eu falo em massa molecular, você sempre vai colocar a unidade em U, que é a unidade de massa atômica, tá? Quando nós falarmos em massa molar, aí nós vamos colocar a unidade em gramas por mol. Por quê? Porque é a quantidade de matéria, né, em gramas, que você tem em um mol de substância, tá? Então, o cálculo vai ser o mesmo. Por exemplo, se nós pegarmos aí o ácido sulfúrico, H2SO4, o oxigênio, a massa dele é 16, eu tenho 4, então vou fazer 16 vezes 4, que vai ser igual a 34. Na tabela periódica, o enxofre tem massa 32. Eu observo a fórmula, tenho 1 apenas. Então, 32 vezes 1, 32. Hidrogênio. O hidrogênio, de acordo com a tabela, tem 1 grama. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2. Então, vou somar tudo isso, 64 mais 32 mais 2, quanto vai dar? Vai dar 98. Se o exercício está falando em massa molar, eu não vou colocar U, tá? Eu vou colocar o quê? Gramas por mol. Ou seja, quando eu pego 1 mol de ácido sulfúrico, quantos gramas a gente tem? A gente tem 98 gramas. Tudo bem? Sim? Tudo bem, gente? Tudo. Se a gente Ok. pegar 1 mol, a gente vai ter que multiplicar por 2. Vai depender da substância, Guilherme. A única diferença é a unidade. Então, por exemplo, no exercício número 1 da atividade de química que eu passei para vocês,
Está pedindo para você determinar a massa molecular. Se está escrito para você determinar a massa molecular, qual unidade você vai utilizar? U, que é a unidade de massa atômica, ou você vai utilizar gramas por mol? O que vocês acham? Diante de tudo que a gente acabou de falar, o cálculo para ambas é o mesmo. O que muda é a unidade, certo? O que muda é a unidade. Se o exercício está pedindo massa molecular, qual unidade você vai usar? U ou gramas por mol? U. Cuidado, tá bom? Tá bom. Então, o que vai ser? U. Muito bem. Falou, determine a massa molar. Ó, molar, ou seja, molar está falando de mol, então é a massa existente em mol. Aí você vai colocar gramas por mol. Então, no caso do nosso exercício aqui, você vai calcular e vai colocar U, unidade de massa atômica, ok? Então, agora vamos para frente. Como é que a gente relaciona o mol com as outras grandezas? Então, você já sabe calcular a massa molar, ok? Agora, em relação ao volume. Volume molar. Gente, é o seguinte, através de experimentos, né, chegou-se à conclusão do seguinte, que não importa a substância, né, o gás, para falar mais especificamente, se estiver nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Se você tiver quantidades, né? E o que vai acontecer? Eles vão ocupar um mol dessa substância, vai ocupar o mesmo volume, tá? Percebeu-se que vai ocupar o mesmo volume se for em condições normais, temperatura e pressão, se as condições forem mantidas as mesmas. Então, o que acontece aqui? Esse valor é padronizado, tá? Esse valor é padronizado. Quando você tem pressão de 1 atm, okay? E temperatura de 0 graus Celsius, tá? Então, esse valor que eu vou passar para vocês, assim? que é padrão, é para essas condições. Você quer dizer que não importando qual substância seja, ele sempre vai ter o mesmo volume? Tipo, se uma naquele estado de pressão tem Isso um mesmo. volume, Exatamente outras isso. regiões também tem. Exatamente isso, tá? Por exemplo, se nós pegarmos um mol, estou falando de quantidade de matéria, hein? Então, se nós pegarmos 1 mol de O2, que é um gás, ok? E nós pegarmos 1 mol de hélio, por exemplo, ok? O O2, a massa dele, 16 vezes 2, vai ser igual a 32. O hélio, a massa dele é igual a 4. Então, essa daqui seria a massa que esses gases apresentariam para 1 mol de substância, ok? Então, se eles estiverem sob a mesma pressão, e a pressão que eu estou passando é essa padrão aqui, ó, 0 grau, ok? Ou seja, 273 Kelvin, e 1 atm de pressão, o que vai acontecer? O volume deles vai ser o mesmo. Que volume que é esse? Qual o volume que a gente vai adotar, então? O volume molar que nós vamos adotar para 1 mol de gás na CMTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, vai ser igual a 22,4 litros. Tá? Então, esse valor, ó, vou colocar ele até aqui em cima. Tá? Então, aqui, a massa molar vai depender da tabela. Esse é o padrão natural, okay? não é? Não entendi, Gui. Esse é o padrão natural da Terra, né? Tipo, esse vai ser o padrão para todos. Não vou falar padrão natural, porque, por exemplo, se a gente for verificar a temperatura mediana, aí é 25 graus Celsius, que seria o padrão que é utilizado. Esse padrão que eu estou falando para você é para este volume molar, tá? É 0 graus Celsius e 1 atm, ok? Para este volume de 22,4 litros, tá? Se nós modificarmos as condições, a gente também vai modificar o volume, tá? Então, o volume, porque você vai encontrar outros volumes em outras literaturas, mas isso vai depender do padrão que está sendo utilizado. Então, o positivo utiliza este padrão, tá? Pode ser que você faça um exercício que te apresente um outro volume molar,
Esse outro volume molar está baseado em outras condições, tá? Como o nosso material é do positivo, então a gente vai utilizar as condições que o positivo estabeleceu nessa literatura, tá? Então vai ser de 22,4 litros, o nosso padrão, tá? Em relação às moléculas. Em relação às moléculas, gente, é o seguinte, olha só. 1 mol de qualquer coisa sempre vai equivaler, isso tudo que eu estou falando para vocês baseado em experimentos, tá? Essa constante que eu vou colocar agora é conhecida como constante de Avogadro. Ele começou esse estudo, não foi ele quem terminou, tá? Ele faleceu, então, mas depois, os estudos que foram feitos posteriormente, então, ela leva o nome dele, tá? É conhecida como a constante de Avogadro. Então, 1 mol de qualquer coisa sempre vai equivaler a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Ou seja, qualquer coisa. Por exemplo, se eu falar assim, eu tenho 1 mol de pregos. Estou falando de quantos pregos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 pregos. Okay? Se eu estiver falando de tesouras. 6,02 vezes 10 elevado a 23 tesouras. 23 tesouras. Exatamente. Tá? Então, assim, olha... Peraí, precisa de 23 tesouras ou isso daí é só para uma tesoura? Isso daí é para qualquer coisa, Guilherme. Qualquer Tá? coisa? Por isso que a gente coloca como entidades. Então, 1 mol equivale a esta quantidade, tá? Só que a gente vai relacionar esta constante à quantidade de moléculas, tá? Então, 1 mol de moléculas sempre vai equivaler a 6,02, se for íons também, tá? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, este número também vai ser padrão, tá? Também vai ser padrão. Então, assim, gente, para facilitar, se você quiser, como esse 0,2, aí você pode simplesmente colocar 6 vezes 10 elevado a 23, quando você estiver fazendo sua prova, seu vestibular, tá? Então, olha só, esses são os números que a gente vai utilizar, tá? Então, 1 mol, se eu relacionar 1 mol com massa, a massa sai da tabela periódica, tá? Se eu relacionar mol com moléculas, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se eu relacionar mol com volume, 22,4 litros. Então, olha só. Vamos começar aqui. É o seguinte, tem muita gente que tem dificuldade nessa questão. Peraí, professora, só deixa eu escrever a parte do líquido, pelo menos. É quanto? 22,4 litros. 22,4 litros, beleza. Isso, tá? Então, olha só, a maioria sempre tem dificuldade nessa parte, na hora de relacionar uma grandeza com a outra. Então, o que a gente vai fazer? Vou começar aqui com vocês, montando uma linha de raciocínio para aqueles que têm dificuldade, tá? Quando você perceber que você não precisa mais dela, você não precisa mais fazer, você monta a regra de 3 direto, tá? Nosso objetivo aqui é montar regras de 3 para resolver os problemas, tá? Como muitas vezes não se sabe como montar a regra de 3, então, para não haver erros, a gente vai montar a linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio sempre começa pela massa molar da substância. Então, por exemplo, suponhamos que nós temos um exercício que fala assim, quantos gramas existem em 2 mols de CO2? Nosso exercício fala isso. Quantos gramas existem em 2 mols de CO2? Eu não sei como é que eu vou montar essa regra de 3. Primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa molar da substância, tá? A nossa linha de raciocínio sempre começa pela massa molar. Então, olha só. CO2, carbono, 12 vezes 1, oxigênio, 16 vezes 2. Então, aqui dá 12 e aqui dá 32. O que a gente faz? Soma. Vai dar 44 gramas por mol. Ok? Então, esse é o resultado que a gente tem. 44 gramas por mol.
significa essa unidade aqui, ó, gramas por mol? O que quer dizer isso, gramas por mol? É a massa Significa molar. que a cada mol vai ter isso. É a massa. É o que ela falou, massa molar. Perfeito, Guilherme. Perfeito, perfeito. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar 1 mol de CO2, eu vou ter 44 gramas, não é isso que quer dizer? É isso que quer dizer. Isso aí. 44 gramas por mol, em 1 mol eu tenho 44 gramas. Perfeito. Vamos voltar aqui em cima, agora vamos pegar as outras. Vamos relacionar agora o mol com moléculas. Quando a gente relaciona mol com moléculas, que número que a gente utiliza? 6,02 vezes 10 elevado a 23. 6,02. Ai, 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 ui. Ó, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Então, ó, 1 mol equivale a 44 gramas de CO2. 1 mol vai apresentar quantas moléculas de acordo com o que a gente acabou de ver? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? E 1 mol dessa substância CO2 vai ocupar quanto de volume na CNTP, que também é padrão? Que número que a gente viu que a gente vai utilizar? 22? 22,4? Perfeito. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 1 Ah, mol. então o líquido também vale como espaço, né? Oh, putz, não pensei nisso. Guilherme? Um pouquinho mais pra cá, gente. É que os litros também valem como espaço. Eu pensei que ele só fazia uma relação com um líquido. Não, ô, Guilherme, aí é o volume do gás, né? Litro é volume. Certo? Sim, certo. Muito bem, olha só. Pronto, montamos a nossa linha de raciocínio. Então, 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. 1 mol de CO2 equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E 1 mol de CO2 equivale a 22,4 litros. Já montamos a linha de raciocínio, olha que fácil. Agora, o que a gente vai fazer? Volta no enunciado. Quantos gramas? Quantos gramas é o que ele quer saber, ou seja, é o nosso X. Eu vou colocar o X debaixo daquilo que ele quer saber. Quantos gramas? Onde aqui na nossa linha de raciocínio a gente tem grama? Onde? Observa a linha de raciocínio, onde nós temos grama na linha de raciocínio, gente. No mol, por algum motivo eu tô sempre mutado. Mol. Guilherme, mol tem grama onde, filho? Ali, ó, 44. Opa, então é o 44. Olha só, aqui é mol, aqui é massa, aqui é molécula e aqui é volume, certo? Onde é que a gente tem massa? A gente tem aqui, ó, embaixo. Onde eu vou colocar meu X? Vou colocar embaixo de massa, ok? Tá? Então, ó, quantos gramas existem em 2 mols de CO2? 2 mols. Onde eu vou colocar? Eu tenho que colocar mol embaixo de mol. Então, eu vou lá na linha de raciocínio. Deixa isso lá, por gentileza, querida. Tá, daqui a pouco a gente vê. Laura, por favor, para de aprontar. Por favor, Laura, deixa isso lá, por gentileza. Então, olha só, a gente vai colocar mol embaixo de mol. Então, na nossa linha de raciocínio, onde a gente tem mol aí? Onde eu devo colocar os 2 mols? Vou colocar embaixo de quem? Embaixo do outro mol. Muito bem, então vou colocar aqui, ó. 2 mols. Olha só, o exercício falou alguma coisa de molécula? Não. Falou? Peraí, pode... Acho que não. Falou alguma coisa? Ele está relacionando grama, ou seja, massa, com mol. Então, ele não falou nada de molécula. O que a gente faz? Joga fora. Falou alguma coisa de volume? Também não. Jogo fora. Olha, tá vendo? Então, olha só o que a gente vai fazer.
multiplica em cruz. Ou simplesmente você pega aquele que aparece do lado do x, multiplico por esse e divido por esse. Então, x é igual a 2 vezes 44 dividido por 1. Mol em cima, mol embaixo, a gente cancela. 2 vezes 44, quanto dá? 88. 88. E olha só, sobra a única unidade que a gente precisa. Ele perguntou quantos gramas, então tem que sobrar a unidade de massa. Então, olha, se um mol 4 mols, vai ter quanto? 88. Não. Ok? Olha só, Professora, mais um exemplo, hein? Fala, querido. uma coisa. Quando a gente fosse calcular, a gente necessitaria ter essa resolução mesmo? Tipo, fez o número de mol, fez essas gramas, dividido por outro mol. É necessário realmente ou não? Pode só multiplicar. Aqui é Guilherme. Guilherme, você vai resolver a regra de 3. Se você achar que não tem necessidade de fazer o passo a passo, você não precisa fazer. Certo? É matemática. Vai ter que fazer matemática, tá bom? Beleza. Menos que eu te peça o cálculo tintim por tintim, se não, meu filho, manda bala. Ok? Então, olha só. Agora eu quero saber qual é o volume ocupado por 3 mols de SO3. Qual o volume ocupado por 3 mols de SO3? Meu Deus, eu não sei resolver isso. O que eu vou fazer? Vou montar a linha de raciocínio, porque a linha de raciocínio vai mostrar para mim perfeitamente como é que vai ficar a minha regra de 3. Então, por onde a gente começa a linha de raciocínio? Pela massa molar. Então, olha só. A fórmula está aqui, é SO3. Vamos na tabela periódica. Oxigênio. Oxigênio, massa do oxigênio é igual a 16. Tenho 3 oxigênios na fórmula, então 16 vezes 3 é igual a 48. Aí o enxofre. O enxofre, a massa dele é 32. Na fórmula nós temos apenas 1. Então 32 vezes 1 é igual a 32. O que a gente faz agora? Soma tudo. 48 mais 32, quanto dá? Ó. 80. 80 o quê? Gramas por mol. Então, ó, é por aqui que a gente vai começar. O que significa gramas por mol? 80 gramas por mol significa que em 1 mol de SO3, nós temos 80 gramas. Ok? Agora eu pergunto aos senhores, porque agora é tudo padrão, certo? 1 mol de SO3 vai apresentar quantas moléculas para a gente? Número padrão, gente, esse número vocês precisam decorar. Quanto? Quanto, gente? 6,02 vezes 10 elevado a 6. Perfeito. Então, aqui nós temos o número de moléculas. E vai ocupar quanto de volume 1 mol de SO3? Padrão também. Vai ocupar 22,4 L. Perfeito, 22,4 litros. Perfeito, ótimo. Então, agora vamos ao enunciado. Vamos voltar no enunciado. Ele vai pedir uma informação de alguém e vai passar a informação de alguém. O que não estiver no nosso enunciado, a gente vai cancelar, tá? Então, olha só. Então, vamos lá. Qual o volume? Qual o volume? Opa, então, esse é o meu X. Fala para mim, onde, debaixo de quem eu devo colocar o X? Do lado, debaixo de 1 mol, debaixo de 80 gramas, debaixo do 6 vezes 10 elevado a 23, ou debaixo do 22,4? Onde vai o nosso X? Pode repetir a pergunta? Não é essa, Cora. O que é? Ó, aqui, ó, o exercício. Qual o volume ocupado por 3 mols de SO3? Então, eu perguntei, qual o volume é o nosso X? Eu quero saber onde vai o X. Certo? Não é o volume que eu quero saber?
Sim. Então, ele é o X. Onde eu devo colocar o X? Debaixo de quem na nossa linha? Debaixo de mol? Debaixo do 6,02, eu acho. Que, Guilherme? Guilherme, 6,02 é para molécula. Eu estou falando de volume. Onde tem volume, Guilherme? Desculpa. Onde que a gente tem volume, gente? No 22,4, certo? Deixa eu colocar isso, perfeito. Então, nosso X vem embaixo de 22,4. Voltando ao enunciado. Então, esse aqui já foi. Ocupado por 3 mols. Mol eu devo colocar embaixo de mol. Sempre igual, ok? Então, onde vai o 3 mols aqui? Debaixo do 1. Aí eu pergunto para vocês, o enunciado falou alguma coisa de massa? Não. Não, então vou jogar fora, não preciso. O enunciado falou alguma coisa de moléculas? Não. Não, também vou jogar fora. Não preciso. Olha a nossa regra de 3 aqui, ó. Olha que coisa interessante. Se você já pegar o negócio, você não precisa calcular a massa. Olha só, a gente calculou a massa de graça. Porque nesse enunciado, eu não preciso da massa. Olha só, tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu pego aquele que está ao lado do X, ó, aquele que é equivalente, faço esse vezes esse e divido por esse, certo? Então, X é igual a 3 vezes 22,4 dividido por 1. Quanto é 3 vezes 22,4? Mol em cima, mol embaixo, a gente cancela. Qual é o valor de X? O valor de X. Quanto? 22,4 L. 66,12? Ou Não, o peraí. 12? Você quer que eu jogue o 12? 67,2. 67,2. O quê? A única unidade que sobrou? Litro. Porque ele perguntou volume, volume tem que terminar com unidade de litro, certo? Ou seja, 3 mols do gás SO3 ocuparão o volume de 67,2 litros. Tudo bem, gente? Ok? Tudo. Ok. Então, Peraí, só deixa eu ter uma certeza de uma coisa, professora. Fala, querido. É 1 mol, depois vem massa molecular, depois massa molar e volume, né? Isso. Depois a gente vai falar dos átomos, tá? Mas eu vou deixar os átomos para falar depois no finalzinho. Ok? Tudo bem até aqui, então? Tá? Então, olha só. Você vai pegar a atividade que foi enviada, você vai fazer os exercícios. Número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Tá? Então, você vai fazer esses 4 exercícios da atividade que eu passei para vocês. Ok? Se você tiver qualquer dúvida, você me manda pelo WhatsApp. E aí a gente vai tirando, tá bom? Tem exercício também que está relacionando molécula, tá? Então, aí você vai se deparar com as suas dificuldades em notação científica, que já é uma oportunidade para você revisar esse conteúdo, porque a gente vai precisar muito dele, tá? Então, tenta fazer, é o mesmo processo, tá? É o mesmo processo, só que você vai se lembrar das regrinhas de notação, que com certeza vocês viram com a Mariuxa, ok? Tá? Mas, de qualquer maneira, na próxima aula, a gente vai voltar nesses exercícios para fazer a correção, e aí, se ficou qualquer dúvida, a gente vai tirar. Tudo bem, crianças? Alguma dúvida? Tudo bem, não? Tá aí, tudo bem. Beleza, então, atividade 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, meus amores, desejo para vocês um excelente final de semana, tá? Estudem, ok? E até a próxima semana, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, professor. Até a próxima, pessoal. Adeus para você também, garota. Me quer virar, eu não sou garota não, hein? Tchau, pro. Ainda tá terrível hoje.
Tchau, gente. Tchau, André. Fica com Deus, viu? Também. Bye, bye. E tchauzinho. Chega, criança. Você gostou do meu bolo, mãe?